A número legal, declara aberta a 39ª sessão ordinária da segunda Câmara. Vou submeter aos senhores conselheiros a ata da 38ª sessão. Se não houver objeção, dou por aprovado. Aprovado. Antes de iniciar a nossa sessão, consulto a doutora Letícia, a quem desde já cumprimento pela feliz notícia, nossa representante do Ministério Público, nessa sessão, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência, obrigada. Ok. Vamos, então, à nossa sessão estadual. O item 1 da pauta... Eu sei, municipal. Estadual? A sustentação oral estadual. Então, antecipamos conforme fazemos, passa-se a ser o item 15, a conselheira Silvia Monteiro. É um pregão eletrônico da Fundação, a Fundap e a Century do Brasil. Dr. Pedro Soares Maciel está aqui. Então, antecipamos. Tem a palavra a conselheira Silvia Monteiro para o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor secretário-diretor-geral, todos presentes. O item 15 trata de licitação e ata de registro de preços da Fundap e a empresa Century do Brasil Limitada para consultoria em projeto para a alavancagem do desempenho da administração pública. Aqui também está em exame ordens de serviços emitidas e a execução contratual. PFE e a TJ se manifestaram pela regularidade da licitação e do contrato e irregularidade da execução contratual. O MPC concluiu pela irregularidade de toda a matéria. Esse é o relatório. Doutor Pedro Soares Maciel, com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhora relatora, obrigado. Eu tive o privilégio de ter assistido a sustentação do Ministério Público e vim hoje de manhã para esclarecer alguns pontos que achei relevante colocar de viva voz, principalmente porque, ao assistir o Ministério Público apresentando as suas razões, eu fiquei tentado a conversar com o meu cliente e entender uma das principais questões colocadas pelo Ministério Público, que era a suposta confusão entre a finalidade da Fundap e o objeto da contratação. A Fundap como uma consultoria para o desenvolvimento e modernização da administração pública, contratando uma consultoria como a Accenture, com uma finalidade semelhante. O principal, eu voltei ao meu cliente a partir dessa constatação para entender se havia de fato uma colidência. O esclarecimento que eu venho trazer hoje aqui é muito simples. A Fundap foi criada e desenvolvida a partir do relacionamento absolutamente acadêmico da USP, da FGV e da Unicamp. Eram professores com conhecimento técnico para a execução do seu propósito e buscaram na Accenture algo que ela faz no mundo inteiro. A Accenture e em outras consultorias da mesma natureza atuam no mundo inteiro, ajudando no desenvolvimento da administração com uma visão de mercado. Ela elabora processos, ela ajuda a visão acadêmica a se tornar realidade. Então, é, de fato, um serviço de consultoria, mas não é um serviço de consultoria idêntico ou que se sobrepõe ao que a Fundap faria. E nem é algo que a Fundap pudesse prescindir da ajuda. É muito comum empresas como a Accenture prestarem esse tipo de serviço no mundo inteiro, formatando a própria consultoria que a Fundap faria. Então, é óbvio que, se tivéssemos aqui o benefício da explicação dos técnicos, eles poderiam ir mais a fundo, mas meu principal e primeiro tema para hoje de manhã era simplesmente dizer Fundap, um viés absolutamente acadêmico em desenvolvimento
contratou, por acaso, a Accenture, mas buscou contratar uma consultoria que lhe ajudasse com um enfoque de mercado profissional para desenvolver os processos e procedimentos para que ela pudesse atingir a consecução da sua finalidade. Com relação à adequação, um segundo ponto, acho que importante, que eu posso tratar brevemente, é a adequação da modalidade de licitação. O serviço e a adequação depende do tipo de serviço. O argumento principal contrário ao tipo de serviço, que seria um serviço de consultoria altamente especializado, mas, na verdade, ele é, de fato, um serviço de consultoria, ele é, de fato, um serviço altamente especializado, mas ele é, de fato, um serviço comum. Várias consultorias prestam esse tipo de serviço. Não é sequer um mercado local. A Accenture, como várias de suas concorrentes, atuam no mundo inteiro, e todas têm subsidiárias no Brasil, concorrentes no Brasil e concorrentes brasileiras. Não é um serviço, é um serviço de mercado, uma visão diferente da visão acadêmica que a Fundap tinha, mas um serviço comum que poderia ser prestado e facilmente enquadrado. O último ponto, muito brevemente, é a execução do contrato. As discussões sobre a execução do contrato param, irregularidade da execução do contrato param principalmente sobre o controle do trabalho feito. De novo, o ponto principal, o controle de horas trabalhadas e executadas, possivelmente bastante, talvez não tão comum nas contratações com a administração pública, mas no universo privado e no universo de empresas de consultoria, como a própria Accenture, são muito comuns. Um volume de horas com um limite que pode ser cobrado, em que a empresa, trabalhando além do volume de horas que tinha estimado, que tinha se comprometido, não pode cobrar mais do que o limite estabelecido. Pelo menos na minha atividade como advogado, muito comum, os clientes sempre pedem que a gente coloque um limite no número das horas cobradas pelos processos, e essa discussão de quantas horas vão ser gastas ou não é sempre árdua, e a gente tenta acertar o melhor possível, mas às vezes passa, às vezes a gente não chega ao limite, mas é uma forma que comercialmente se entende justa e adequada para esse tipo de serviço. Com essas breves recomendações, eu peço a consideração de todos os conselheiros e do tribunal e agradeço muito a atenção. Obrigado. Ok. Retorna a palavra à conselheira Silvia Monteiro. Cumprimento o nobre defensor e vou pedir a retirada de pauta com retorno ao gabinete para analisar. Ok. Agradeço e passamos agora à nossa pauta regular. O item 1 da pauta é a meu cargo. Trata-se de contrato da USP e a construtora Dalmetal. Há divergência na casa, mas aqui foi demonstrado que não houve nenhuma utilização de dispêndio financeiro, foi uma questão ocorrida entre a contratada e a empresa, e agiu bem a universidade, na verdade eu falei USP, é Unicamp, que acabou, o contrato foi finalizado. Então, não houve comprometimento financeiro, o meu voto dá pela regularidade dos atos da administração. Em discussão, votação, aprovado. Item 2 é o processo da Secretaria da Administração Penitenciária e a Companhia de Processamento de Dados. A matéria não é das mais complexas para o tribunal, acompanho a casa pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 3, trata-se de contrato da FURP e a empresa Imola Transporte Logístico. Aqui não. Aqui os órgãos, houve alguma divergência. Acompanho a fiscalização, assessoria técnica e chefia opinaram pela irregularidade. Se pode verificar que houve desobediência ao artigo 24, inciso 4 da Lei 866, vez que a situação emergencial requerida pelo diploma legal não foi demonstrada. Portanto, não demonstrado aquela situação, está irregular a dispensa e o meu voto é pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovada.
Agora a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhora conselheira substituta, doutora Silvia Monteiro, senhor procurador da Fazenda, doutor Denis Vedova Gomes, representante do Ministério Público, procuradora doutora Letícia Formoso Latucci Pérez, doutor Sérgio Rossi, senhores funcionários e advogados. Item 4, em exame a contas da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude relativas ao exercício 2014. A fiscalização constatou boa ordem nas contas, destacando apenas alguns deslizes nas 3 unidades gestoras executoras que a integram, todos relacionados aos itens almoxarifado e bens patrimoniais, e sem gravidade para macular os demonstrativos. Acompanha a instrução unânime nos autos e voto pela regularidade das contas da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, referentes ao exercício de 2014, com as ressalvas assinaladas. Em discussão. Votação aprovado. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 5 a 7. Ok. O item 5 versa sobre o contrato de gestão celebrado com dispensa de licitação entre a Secretaria da Saúde e a Organização Social de Saúde, Associação Congregação de Santa Catarina, com vista à operacionalização da gestão e execução de serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades Itapevi. Versa também sobre termos aditivos de retificação. O item 6 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a CDHU e o consórcio Indago Geologística, de prestação de serviços de regularização de 45 mil contratos de financiamento encerrados, com o objetivo de viabilizar a emissão do termo de quitação ou escritura definitiva. Trata ainda de termo de retificação. O item 7 diz respeito a contrato precedido de concorrência celebrado entre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e MES Construções e Engenharia Limitada para a reforma do prédio do Núcleo Especializado de Tecnologia da Informação. Nos termos dos relatórios e votos previamente disponibilizados, consideram que foram justificados os principais apontamentos efetuados. Voto, portanto, pela regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado. O item 8, senhor presidente, solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Agora, então, a palavra é à conselheira Silvia Monteiro para os itens estaduais a seu cargo. Senhor presidente, peço permissão para relatar em conjunto os itens 9 a 12. Ok. Os itens 9 e 10 tratam de licitação, ata de registro de preços e contratos firmados pela Sabesp com a empresa Valifer Comércios Difundidos Limitada para aquisição de ferro dúctil. Também aqui em exame e execução contratual. O item 11 se refere à licitação e contrato firmado entre a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a empresa Legarçom Alimentação e Serviços Limitada para serviço de nutrição e alimentação para os campos de Limeira e Piracicaba. Também em exame, termo de aditamento para acréscimo de valor e termo de apostilamento para reajuste de preços. O item 12 cuida de licitação e contrato firmado entre a DERSA e a empresa Esquadra Vigilância e Segurança Armada Limitada para serviços de vigilância patrimonial. E também em exame, 2 aditamentos, ambos para prorrogação do prazo de vigência contratual. Em todos os atos em exame, a instrução foi unânime pela regularidade. Assim, nos termos consignados nos votos que foram disponibilizados previamente na rede interna, eu voto também nesse sentido, pela regularidade dos atos praticados e pelo conhecimento da execução contratual nos itens 9 e 10. Em discussão, votação aprovada. O item 14. E o 13? Perdão, item 13. É que não foi relatado em conjunto.
Não, ele não está mesmo, é só até o 12, item 12. Se não está, Vossa Excelência pode tirar e continuar. Eu vou retirar o item 13, porque ele realmente não consta No computador. no computador de papel. Então, retirado o item 13, continua, retorna ao gabinete, né? Retorna ao gabinete, que agora retorna ao gabinete. Posso voltar atrás? Achou? O computador voltou. O computador voltou, então tudo bem. O item 13 trata de dispensa de licitação e contrato, além de termo de recebimento definitivo e execução contratual da Coordenadoria de Gestão de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação com a Fundação Padre Anchieta para a segunda edição de curso de inglês online semipresencial. Aqui a PFE, SDG, ATJ e Chefia manifestaram-se pela boa ordem da matéria, ao passo que o MPC concluiu pela irregularidade. Eu observo que restaram evidenciadas a compatibilidade do preço compactuado com o praticado no mercado e contratação direta nos termos exigidos pela legislação regedora da matéria. Assim, nos termos consignados no voto que foi disponibilizado previamente na rede interna, meu voto é pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato, bem como pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo e da execução contratual. Em discussão, votação, aprovado. O item 14 trata de aditamento a contrato da FDE e a empresa Lopes Calil Engenharia e Comércio Limitada para a construção do prédio escolar. A instrução aqui é toda pela irregularidade da matéria. Eu observo que a questão valorada na instrução, no sentido de que as alterações promovidas no aditamento evidenciaram um projeto básico falho, se refere à fase da licitação, já julgada regular por esta Corte. De outro lado, os acréscimos verificados estão dentro dos patamares previstos na Lei 8.666 e tomaram como referência os preços derivados da proposta vencedora na licitação. Por esse motivo, no caso destes autos, a adoção do módulo de verba mostra-se passível de severa advertência, no sentido de que a FDE abstenha-se de adotá-lo nas licitações e contratos que celebra. Assim, meu voto é pela regularidade do aditamento, sem prejuízo da recomendação consignada no voto que foi disponibilizado previamente na rede interna. Em discussão, votação, aprovado. O item 15 nós já retiramos. Julgamos, Agora eu peço para relatar em conjunto itens 16 e 17. O item 16 trata de prestação de contas de 2012, referente a contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Casa de Saúde Santa Marcelina para a operacionalização e execução das atividades no Hospital Geral de Itacoaquecetuba. O item 17 cuida de prestação de contas de 2012, referente a convênio firmado entre a Secretaria do Estado de Turismo e a Prefeitura de Peruíbe para obras de infraestrutura urbana. Em ambos os casos, a instrução foi unânime pela regularidade. Assim, nos termos consignados nos votos que foram disponibilizados, voto também nesse sentido, pela regularidade dos atos praticados e quitação dos responsáveis, com a recomendação no item 17. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a nossa sessão estadual, agradeço ao doutor Denis Vedova Gomes, muito digno representante da Procuradoria da Fazenda. E passamos à nossa sessão municipal. O primeiro item é o meu. Item 19 é Contas de Guaratinguetá, doutor Mariano Garcia. Cumprimento o doutor Mariano e, em breve relatório, direi que as questões colocadas durante a instrução
foram razoavelmente resolvidas, ou são apenas motivo de recomendação, exceto uma, a questão do Fundeb, que é essa questão que fica. Foi aplicado apenas 90%, melhor dizendo, em 2013, e não foi comprovado a aplicação da parcela diferida no primeiro trimestre de 2014, conforme a disposição legal e a jurisprudência da Casa. Eu ouço o doutor Mariano. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora promotora representante do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Em relação à matéria que está sendo discutida, a Prefeitura de Guaratinguetá comprovou, juntando as autos, reconhece-se que algumas petições e alguns documentos foram juntados após o parecer da assessoria técnica, mas parece ser que a divergência ou o apontamento que está sendo feito em relação às contas é que não houve comprovação de que o município de Guaratinguetá utilizou-se do saldo remanescente de 2013. E o entendimento que está havendo é que, eventualmente, teriam havido os pagamentos com empenhos de 2014. Isto realmente não aconteceu. Foram juntados aos autos o saldo existente em conta corrente em 31/12 de 2013, que apresentava mais de 4 milhões de reais, e nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, houve uma receita de 4.517.315 em janeiro e de 3.426.000 em fevereiro. Isso perfaz um total de 12 milhões. Ou seja, com o saldo de 2013 e as entradas de janeiro e fevereiro de 2014, a Prefeitura dispunha de um saldo de mais de 12 milhões de reais. E os pagamentos que foram efetuados em fevereiro atingem 4 milhões e 37 mil reais, o que demonstra, de maneira clara, que não houve qualquer utilização dos recursos de 2014. Os recursos que foram utilizados para o pagamento desses 4 milhões e 37 mil também existem comprovação nos autos de que 1.800.000 correspondem aos restos a pagar de 2013. E a folha de pagamento do Fundeb de janeiro e de fevereiro de 2014. Portanto, não houve qualquer utilização de recursos recebidos em 2014 e também de qualquer empenho feito em 2014. O município de Guaratinguetá cometeu o equívoco de não separar os saldos bancários de 2013 e de 2014. E assim o fez porque foi o primeiro ano em que houve um saldo a ser transportado de um ano para o outro. Essa é a razão do equívoco. Mas me parece, com a devida vênia, que tal equívoco pode ser perfeitamente relevado, ainda que com uma recomendação severa para que isto não torne a acontecer, e, de qualquer forma, comprovado está nos autos, ainda que após o parecer da assessoria técnica, de que a utilização dos recursos sobrantes, do saldo sobrante de 2013, foi aplicado no primeiro trimestre, aliás, no primeiro bimestre de 2014, com empenhos de restos a pagar de 2013 e folha de janeiro e fevereiro de 2014. Não houve utilização de recursos de 2014, nem pagamentos de empenhos realizados no ano de 2014.
Eram estas as explicações que o município tinha que dar e que estão comprovadas nos autos através de petições que foram anexadas, inclusive após o parecer técnico. Ok. A questão, a própria prefeitura admite que houve um equívoco. Então, partimos disso. A segunda questão é o seguinte: o Fundeb ele não permite esse tipo de análise aqui colocada. Os documentos que foram juntados, eu acabei encaminhando ainda sexta-feira para a TJ, e os documentos são os mesmos que já tinham sido juntados. Então, eu não vejo como alterar esse quadro. Obviamente, o município terá a possibilidade de recurso, porque essa matéria será submetida o ano que vem. E poderá, se conseguir, comprovar o que a auditoria da casa entende não comprovado. Então, eu tenho que acompanhar, e vou acompanhar, obviamente, porque é um caso importante, de matéria importante da Fundeb, e a auditoria, e o meu parecer é desfavorável. Agora, eu recomendo que, se é que eu posso recomendar alguma coisa, porque o papel do advogado faz o que ele quiser, se não quiser fazer nada, ele não faz nada, mas eu recomendo que, no recurso que se discuta isso, não se recoloque a mesma coisa no mesmo grau reiteradamente, porque aí nós ficaremos nesse impasse. Se houver possibilidade de recolocar de forma a demonstrar o objetivo da prefeitura, então o recurso poderá ser provido se isso for demonstrado. Mas, no momento, não há possibilidade, então eu mantenho o meu voto desfavorável. Muito obrigado. Okay? Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, a palavra é do... Tem mais uma sustentação oral. O item 46, Prefeitura de Mauá. Doutor Adriano Paciente Gonçalves, representando o senhor prefeito. A Prefeitura de Mauá, o item 43, é o conselheiro Sidney Beraldo, relator. Doutor Adriano. Cumprimento o doutor Adriano Paciente Gonçalves. E o item 46 trata de agravo interposto por Donizete Pereira Braga, prefeito do município de Mauá, em virtude de despacho que aplicou multa de 300 UFESPs em razão de reiterado descumprimento de determinação no sentido de que comunicasse a esse tribunal medidas adotadas no âmbito administrativo para apuração de responsabilidades relativas ao julgamento de irregularidade de dispensa de licitação e de contrato celebrado entre a Prefeitura e Medic Center Distribuidora de Produtos Hospitalares Limitada. Conforme destacado no despacho agravado, ocorreram determinações para a comunicação das providências adotadas em 13 de fevereiro, em 1º de abril e 15 de agosto de 2014, e deferidas as seguintes prorrogações de prazo: de 30 dias em maio de 2014, 60 dias em janeiro de 2015 e 30 dias em maio de 2015, além de mais 30 dias em julho de 2015. E, por fim, mais 15 dias no mês de agosto passado. Publicado o despacho agravado em 9 de outubro, foi encaminhado em 22 de outubro o relatório da comissão sindicante. Este é o relatório, senhor presidente. Eu ouço com atenção o doutor Adriano. Ana Gonçalves tem a palavra.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa Igreja Corte, cumprimentar os nobres conselheiros presentes, o senhor secretário diretor-geral, a ilustre membro do Ministério Público de Contas e demais presentes. Conforme nós explanamos a nossa peça de defesa, o agravante discorda respeitosamente do respeitável despacho do eminente conselheiro, que aplicou multa ao agravante sobre o fundamento de possível descumprimento de determinações dessa Igreja Corte. Nesse despacho, o eminente conselheiro fixou o prazo para que a municipalidade apresentasse a conclusão do procedimento administrativo em decorrência do trânsito em julgado, que julgou irregulares a dispensa de licitação, o contrato e o termo aditivo em questão. Entendemos que o lapso fático do caso Intela merece ser detalhado para demonstrar a preocupação da nossa municipalidade em relação às determinações dessa Igreja Corte. O processo administrativo ele foi encaminhado à Comissão de Sindicância em 16 de maio de 2014, conforme documentos apostos em nossa peça processual. Ainda em nossa defesa, nós informamos que o encaminhamento do processo administrativo não dava início efetivo ao procedimento administrativo, conforme a nossa legislação municipal, igualmente anexa na nossa peça. O lapso temporal entre o envio do processo administrativo à comissão sindicante e o efetivo início dos trabalhos ocorreu em virtude da alta demanda jurídico-administrativa e a reformulação administrativa da comissão sindicante. Entendemos importante explicitar que o nosso município possui uma grande extensão territorial e um número significativo de habitantes, e as nossas demandas jurídico-administrativas são proporcionais. Claro que essas questões não podem ser usadas como escusas, porém, entendemos que podem ser compreendidas. No tocante à reformulação administrativa no setor de comissão de sindicância, para desfazer quaisquer máculas administrativas no atendimento às determinações dessa Igreja Corte, informamos em nossa peça de defesa que, antes dessa reformulação, a comissão sindicante era formada por servidores que se reuniam sazonalmente para a realização do procedimento administrativo. E esses servidores, além da responsabilidade na feitura dos procedimentos administrativos determinados por portaria, todos possuíam e possuem as responsabilidades inerentes de cada cargo e setores distintos. Logo, as reuniões e oitivas eram realizadas de acordo com a disponibilidade de cada um, trazendo assim inúmeras dificuldades. Por isso, com o objetivo de dar maior celeridade aos procedimentos administrativos, a municipalidade criou o setor Assessoria de Controladoria de Assuntos Jurídico-Administrativos, reformulou a divisão Comissão Sindicante através da Lei Complementar número 18, de 18 de setembro de 2014. Com essa implementação administrativa e a edição de nova portaria, foram destacados servidores especificamente para abertura, instrução processual e finalização, dando assim maior celeridade aos procedimentos administrativos. No caso Intela, o procedimento administrativo iniciou-se em 20 de julho de 2015 e findou-se em 20 de agosto de 2015, conforme o relatório final posto em nossa peça de defesa. Em virtude de questões administrativas inerentes a qualquer órgão público, entendemos, não logramos êxito no encaminhamento do relatório final logo após a conclusão. E, por isso, informamos em 8 de setembro de 2015, através do TC expediente 32.717.02615, que o procedimento administrativo estava em fase final de instrução processual. Novamente, em 7 de outubro de 2015, informamos a essa Igreja Corte, através do TC expediente 36.185.02615, que esse procedimento administrativo estava em fase final de conclusão e na iminência
de envio do relatório final. Finalmente, em 9 de outubro de 2015, a presidenta da comissão sindicante encaminhou-nos cópias do relatório final, folhas 1642 da nossa peça de defesa, e estas foram prontamente encaminhadas a esse egrégio tribunal no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 13 de outubro de 2015. Reafirmamos nossos compromissos para com essa egrégia corte no tocante a vossas determinações. E entendemos, com o devido respeito, que não houve qualquer má-fé ou desídia do agravante da própria municipalidade, visto que, conforme já explanamos anteriormente, realizamos uma reformulação administrativa para dar maior celeridade à execução dos procedimentos administrativos determinados por esse egrégio tribunal. E, no caso em tela, encaminhamos o relatório final em 2 oportunidades distintas, quais sejam no dia 13 de outubro e, novamente, na interposição do presente agravo, no dia 19 de outubro de 2015. Logo, o agravante e a própria municipalidade entendem que, respeitosamente, a aplicação de multa no respeitável despacho merece ser revista. Em nome do município de Mauá, eu agradeço a todos. Ok. A palavra volta ao conselheiro Sidney Beraldo. Eu cumprimento o doutor Adriano, em homenagem à defesa, eu retiro de pauta o processo. Ok. Retorno ao gabinete. Retorna, portanto, ao gabinete de Vossa Excelência. Retornamos à nossa ordem do dia, item 18. Aqui é uma contratação, um ajuste da Prefeitura de Itaí, a Clínica Médica Avaré. O ajuste da Prefeitura apresentou falhas que não foram sanadas ao longo da instrução. Pareceres técnicos apontavam a ausência de demonstração de economicidade e uma série de equívocos. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pela irregularidade de licitação, contrato de aditamento com multa de 500 UFESPs ao responsável, senhor Luiz Antônio Pascoal, prefeito de Itaí, multa essa que deverá ser quitada em 60 dias, determinando ainda encaminhamento de cópia ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. Item 39 é a última conta, Araçariguama, 2013. Aqui a questão é as compensações previdenciárias. Neste caso, não é o caso que nós temos separado para exame em apartado. Há um auto de infração da Secretaria, reiteradas decisões da Casa, embora tenham relevado, no caso, não apresentou certidão de irregularidade previdenciária, e o meu voto, por esse motivo, é pelo parecer desfavorável às contas, embora tenha atendido os outros itens obrigatórios. As recomendações vão por ofício. Esse item é o item 20. O que eu falei? 39. De onde eu tirei 39? Loteria. Pode ser que deu hoje na loteria, então é 20. E item 21 é a conta de Cruzália Paulista, 2014. O conselheiro Sidney Beraldo ficou todo preocupado, porque eu já estou colocando uma conta de 2014. E aqui todos os índices foram atingidos, os índices foram respeitados, os órgãos da Casa são favoráveis, o meu parecer é favorável, as recomendações do MPC e ATJ vão por ofício. Oficie os termos ao MPC, ao Ministério Público do Estado, nos termos do que proposto pelo MPC em folha 195. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, os órgãos técnicos acabam privilegiando o decano, né? E eu aceito. Pode ser. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu também acho. Eu acho que eles têm que correr mais com os processos meus do que, afinal, é justo. Item 22. Recurso ordinário de José Augusto Guarnieri, prefeito da Estância Climática Santo Antônio do Pinhal. Bom, aqui não é... Em preliminar, eu conheço o recurso, conhecido. No mérito, é certo que
houve impropriedades condenadas pela essa Corte. Entretanto, ao analisar a licitação e o contrato, não se pode deixar de levar em consideração os efeitos produzidos, sobretudo a demonstrada existência de satisfatória competitividade do certame. Embora utilizado orçamento defasado, tem-se admitido como razoável quando participaram 6. Tem-se admitido razoável o tempo de 6 meses. Essa impropriedade não demonstrou ofensa grave. Verifique-se a existência de disputa, 4 empresas participaram. Enfim, meu voto dá provimento ao recurso, reforma a decisão, julgando regulares a licitação e os aditivos aqui submetidos. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 23 e 24, Fundação Indaiatubana de Educação e o Superintendente de Fundação também recorre. A matéria é de pessoal, né? Em preliminar, eu conheço. No mérito, a decisão merece ser reformada conforme diz SDG. Observo que, conforme verificado na fiscalização, precedido de processo seletivo, formalizado, publicado, obedeceu à lista, tal. Então, eu, na conformidade do que tenho decidido, sou pelo provimento do recurso, considero regular a admissão de professor nível 1, cancela a multa, sem prejuízo de reforçar a recomendação que fazemos. Em discussão, votação, aprovada. Agora, 25, recurso ordinário da Fundras, que é responsável também o senhor Roniel Tadeu Soltero. Aqui já é diferente. Em preliminar, eu conhecido, não obstante o entendimento que tenha adotado quanto ao registro de admissão, que é considerado o mais liberal da Casa, quando afeita às áreas de educação e saúde, no caso, o exame não merece guarida. A previsão inserida no edital ofendeu o princípio da isonomia que fixou o critério de desempate. Do mesmo modo, tempo de experiência, enfim, esse não dá para salvar, que eu normalmente salvo. O doutor Sérgio, inclusive, olha feio para mim sempre. Não há como acolher, então eu voto pelo não provimento do presente recurso. Em discussão, votação, aprovada. Agora a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, peço para votar em conjunto, relatar em conjunto os itens 26 a 29. O item 26 cuida de convênio celebrado pela Prefeitura de Agudos com a Associação do Hospital de Agudos, objetivando a execução de serviços de urgência, emergência, assistência ambulatorial e hospitalar, e cuida também de termos de aditamento e termos de rescisão. O item 27 trata de termos aditivos a convênio, já julgado regular, celebrado pela Prefeitura de Taboão da Serra e com Cáritas Diocesano de Campo Limpo, para o desenvolvimento de atividades educacionais e assistenciais na área de educação infantil. O item 28 versa sobre termos de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e MWE, Pavimentação e Construção Limitada, para serviço de recapeamento asfáltico, já julgado regular. O item 29 trata de termos de prorrogação e de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura de Sorocaba e Casa Grande, prestador de serviços e construções limitada. Para a construção da unidade escolar, já julgado regular, trata ainda de termos de recebimento provisório e definitivo e do acompanhamento da execução contratual. Nos termos dos relatórios e votos previamente disponibilizados, entendo que os apontamentos efetuados pela fiscalização foram satisfatoriamente esclarecidos. Voto, portanto, pela regularidade do convênio, dos termos de aditamento em exame e da execução contratual, e pelo conhecimento do termo de rescisão, em que tratam o item 26 da apostila em que se refere ao item 28 e dos termos de recebimento provisório e definitivos analisados no item 29, sem prejuízo das recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovada. Item 30, versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação entre o Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo e o Hospital de São Bernardo S.A.,
para a prestação de serviço de assistência médico-hospitalar. Versa também sobre o termo de rescisão. O convênio anterior, celebrado entre as mesmas partes, foi julgado irregular por esta Corte, tendo sido o acórdão publicado em 20 de janeiro deste ano, e logo após reincidido o ajuste. Entendo, assim, que a situação emergencial encontrava-se presente quando da celebração do contrato em exame. Ademais, celebrado com um prazo de vigência de 180 dias, o contrato foi reincidido menos de 90 dias depois de assinado, tão logo efetuado o credenciamento de hospitais. Diante disso, voto pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato e pelo conhecimento do termo de rescisão. Em discussão, Rescisão. votação aprovada. Solicito a retirada, senhor presidente, do item 31, com retorno ao meu gabinete. Ok. O item 32 versa sobre contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Avaré e a Atlanta Distribuidora de Petróleo Limitada para aquisição de combustíveis. Versa também sobre termo aditivo que alterou o preço do óleo diesel. As exigências de garantia de participação expressamente vedada pela Lei Federal 10.520, de 2002, de visita técnica em um único dia e de atestados comprovando o fornecimento de combustíveis em quantitativo igual ou superior ao licitado, afetaram a competitividade do certame, resultando na participação de um único licitante. Quanto ao termo aditivo, além de não justificado, o realinhamento de preço efetuado encontra-se maculado pelo princípio da acessoriedade. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo, com aplicação de multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Também peço para relatar em conjunto os itens 33 a 35. Os referidos itens tratam de contratos celebrados com dispensa de licitação, fundada na situação emergencial. O item 33, entre a Prefeitura de Campinas e o consórcio TECAM, Tecnologia Ambiental para a prestação de serviço de limpeza urbana. Nos itens 34 e 35, entre a Prefeitura de Cubatão e Chefe Grill Refeições Express Limitada, tratam também de representação formulada pelo vereador do município, notificando possíveis irregularidades na contratação. Em ambos os casos, as prefeituras justificaram a dispensa de licitação, no fato de os editais terem sido impugnados perante a esse Tribunal de Contas. Ocorre que, a par de editais impugnados ostentarem irregularidades reiteradamente repudiadas pela jurisprudência desta Corte, as providências para a realização do procedimento licitatório foram adotadas tardiamente, caracterizando, assim, a situação de emergência previsível. Diante disso, voto pela procedência parcial da representação e pela irregularidade das dispensas de licitação e dos contratos em exame, com aplicação de multa aos responsáveis, no caso da Prefeitura de Campinas, de 500 UFESPs, e no de Cubatão, de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Também peço para relatar em conjunto, senhor presidente, os itens 36 a 39. Ok. Todos esses itens referem-se a contratos celebrados com inexigibilidade de licitação para a realização de shows artísticos. O item 36, entre a Prefeitura de Barueri e Fernando Pena Produções Artísticas Limitada. O item 37, entre a Prefeitura de Havaiandava e os companheiros Organização e Promoção de Evento Limitada. Os itens 38 e 39, entre a Prefeitura de Colômbia e a FSF Produções Artísticas SS Limitada. O artigo 25, inciso 3º da Lei de Licitações, exige que a contratação de profissional de qualquer setor artístico se dê diretamente ou por meio de empresário exclusivo. Nos casos em exame, entretanto, as contratações ocorreram por intermédio de interpostos empresas, além de não encontrar demonstrado em nenhum dos itens a compatibilidade dos valores contratados com aqueles pagos
por outros órgãos públicos aos mesmos artistas. Diante do exposto, voto pela irregularidade das declarações de inexigibilidade de licitação e dos contratos em exame, com aplicação, no caso da Prefeitura de Colômbia, diante dos valores envolvidos, multa ao responsável de 160 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Também peço para relatar em conjunto, senhor presidente, os itens 40 a 45. Os referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de Pitangueiras, Lavrinhas, Jacupiranga, Macedônia, Bernardino de Campos e Tietê. As contas de Jacupiranga são referentes ao exercício 2013 e as demais de 2014. A instrução é unânime favorável, exceção feita à Câmara de Tietê, em que o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Com relação à Câmara de Tietê, ainda que enseja merecer advertência no sentido da adequação do quadro pessoal, verifico que metade dos cargos existentes permaneceu vaga no exercício em exame. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as recomendações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Também peço para relatar em conjunto os itens 47 e 48. Os referidos itens tratam de recurso ordinário. O item 47, interposto pela Companhia Pública Municipal Pro Habitação de Embu das Artes, em face de sentença que julgou irregulares as contas relativas ao exercício 2011 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 48, interposto por Nelson Tomé Serafim Júnior, em face de sentença que julgou irregulares as contas da Fundação Educacional de Votuporanga relativas ao exercício 2010, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, conforme assinalados os respectivos votos previamente encaminhados a Vossa Excelência, entendo, diante das razões apresentadas, que as falhas apontadas em ambas as contas não se revelam de gravidade suficiente para macular os demonstrativos, podendo ser conduzidas ao campo das recomendações e advertências. Diante disso, voto pelo provimento dos recursos para o fim de serem julgados regulares as contas da Companhia Municipal Pro Habitação de Embu das Artes, exercício 2011, e da Fundação Educacional de Votuporanga, exercício 2010, com as ressalvas assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Também peço para relatar em conjunto os itens 49 a 51. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 49, interposto à Prefeitura de Ibiúna pelo ex-prefeito Koichi Matsu, em face de sentença que julgou irregulares o convite e o decorrente contrato celebrado com Telecomunicações Piratininga Limitada para manutenção de escolas e aplicou multa ao responsável de 300 UFESPs. O item 50, interposto por Hernani Bilotti Primazzi, prefeito do município de São Sebastião, em face de sentença que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 11 profissionais de saúde, aplicou multa de 160 UFESPs ao responsável. O item 51, interposto pela Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis, em virtude de sentença que julgou irregulares contratações por tempo determinado realizadas no exercício 2013, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Respectivos relatórios e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, ainda que as razões apresentadas não se mostrem suficientes para alterar o juízo de irregularidade das matérias em exame, entendo que, diante do reduzido valor do contrato do item 49 e do número de contratações do item 50 e 51, as multas aplicadas podem ser excluídas. Voto, assim, pelo provimento parcial dos recursos, tão somente para o fim de excluir as multas aplicadas aos responsáveis, mantidas, no mais, as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Agora, a conselheira Silvia Monteiro tem a palavra. Senhor presidente, o item 52 trata de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura de Barueri
e a Scopus Construtora e Incorporadora Limitada para a Reconstrução de Escola. A ATJ e sua chefia se manifestaram pela regularidade da matéria, ao passo que o MPC concluiu pela irregularidade. No mérito, o único aspecto controvertido relacionado ao valor pactuado pode ser relevado, uma vez que restou evidenciada a realização de pesquisa de preços e compatibilidade com o praticado no mercado, como atestou a ATJ. Assim, meu voto é pela regularidade da licitação e do contrato, sem prejuízo da recomendação consignada no voto, que foi disponibilizado previamente na rede interna. Em discussão, votação aprovada. O item 53 trata de convênio celebrado entre a Prefeitura de Pirassununga e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para a execução do Programa Saúde da Família em 2013. Também em exame dos aditamentos, tendo o primeiro corrigido para menor o valor originalmente pactuado e o segundo acrescido valores. Aqui a instrução é pela irregularidade da matéria. As falhas verificadas, mormente no que se referem ao plano de trabalho falho e à intempestividade na celebração do ajuste, já foram objeto de apreciação e relevamento quando da apreciação do ajuste que vigorou em 2012. No presente caso, deve ser considerado o fato de que as recomendações desta Corte, exaradas quando do julgamento de 2012, somente foram conhecidas pela origem em agosto de 2013, ou seja, com o convênio em apreço já em pleno curso. Assim, meu voto é pela regularidade do aditamento, sem prejuízo da recomendação consignada no voto, que foi disponibilizado na rede interna. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto 54 a 56. Ok. O item 54 trata de termos aditivos referentes a contrato firmado entre a Prefeitura de Porto Ferreira e a empresa Celter Construção e Terceirização Limitada para obras e serviços de implantação de guias e sarjetas, galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica. O item 55 cuida de aditamento a contrato firmado entre a Prefeitura de Mauá e a empresa Gourmet Cozinha Industrial e Refeições Limitada para fornecimento e preparo de alimentação escolar. O item 56 trata de aditamentos a contrato firmado entre a Prefeitura de Paulínia e a construtora Melo de Azevedo S.A. para obras e serviços de infraestrutura urbana. Não houve a participação das instâncias opinativas nos itens 54 e 55. Já no caso do 56, a instrução foi pela irregularidade. E, assim, nos termos consignados nos votos que foram disponibilizados na rede interna, meu voto é pela irregularidade dos atos praticados, uma vez que todos estão maculados pelo princípio da acessoriedade. Em discussão, votação aprovada. O item 57 trata de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e Encalço Construções Limitada para obras relacionadas à água pluviais e canalização de rio. A ATJ manifestou-se de forma divergente, ao passo que sua chefia concluiu pela regularidade da matéria. Já o MPC entendeu pela irregularidade. No mérito, restou verificada a presença de cláusulas restritivas no edital, com interferência direta na disputa do certame. Assim, meu voto é pela irregularidade da licitação e do contrato, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a 1.000 FESPs ao senhor Tarcísio Secoli, secretário de Serviços Urbanos. Em discussão, votação aprovada. O item 58 trata de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e Termac, terraplenagem, construção civil e escavações limitada para serviços de drenagem, pavimentação, acessibilidade em várias ruas do município durante o período de 30 meses. Também em exame, aditamento para inclusões e exclusões de serviços, sem alteração do valor final. A ATJ manifestou-se de forma divergente, ao passo que sua chefia concluiu pela irregularidade da matéria.
No mérito, restou evidenciada a não realização de pesquisa de preços. Assim, meu voto é pela irregularidade da licitação, do contrato, do aditamento, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a 160 UFESPs à senhora Márcia Rosa de Mendonça Silva, prefeita municipal. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, peço para retirar de pauta com retorno ao gabinete o item 59. Ok. Agora, o item 60 trata das contas da Prefeitura de Chaporã de 2013. A TJ aqui manifestou-se de forma dividida, ao passo que sua chefia, Ministério Público de Contas, concluíram pela emissão do parecer desfavorável. No mérito, pesam sobre as presentes contas falhas no pagamento de precatórios, aspecto que já ensejou a rejeição das contas do exercício de 2010 em razão da opção equivocada feita pela gestão anterior. Ocorre que a decisão final desta Corte, nas contas de 2010, foi publicada no Diário Oficial do dia 9 de agosto de 2013, ou seja, quando já em curso o exercício em exame. Cabe destacar, mesmo após a ciência dessa decisão, seu cumprimento demanda um tempo mínimo e já no exercício seguinte foi alcançada a solução junto ao TJ de São Paulo, que regularizou a situação. Soma-se a isso o cumprimento dos limites legais relacionados à saúde, educação e despesas com pessoal. Assim, meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas de 2013 da Prefeitura de Chaporã, sem prejuízo das recomendações consignadas no voto que foi disponibilizado na rede interna. Em discussão, votação aprovada. O item 61 trata das contas da Prefeitura de Dirce Reis de 2014. A instrução é um... Desmontado o álibi, então. Desmontado tudo. Esta carta desmontou todo o álibi. Continua, Vossa Excelência. Aqui a instrução é unânime pela emissão de parecer favorável. No mérito, restou evidenciado o cumprimento dos limites legais relacionados à saúde, à educação e despesas com pessoal. Assim, meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas de 2014 da Prefeitura de Dirce Reis, sem prejuízo das recomendações consignadas no voto que foi disponibilizado na rede interna. Em discussão, votação aprovada. O item 62 trata de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento a recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais admissões de pessoal por tempo determinado realizadas em 2011 pela Prefeitura de Motuca. A tese dos embargos é de que a decisão padece de erro material, uma vez que colocou o embargante senhor Verton Januário Antunes como responsável pelos atos praticados e, por isso, foi multado, mesmo sendo ele apenas o responsável pelo setor de recursos humanos. No meu entendimento, o real responsável é o prefeito municipal. Aqui não houve a participação de instâncias opinativas. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, observo que o alegado não merece prosperar, até porque a própria legislação local estabelece que cabe ao chefe de recursos humanos supervisionar e promover atividades inerentes ao pessoal, entre elas a admissão. Dessa forma, não restaram configuradas nenhuma das hipóteses legais que poderiam modificar a decisão embargada. Assim, eu voto pela rejeição dos embargos nos termos do voto. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, peço a retirada também do item 63, com retorno ao gabinete. Ok. E relato em conjunto os itens 64 a 68. São todos recursos ordinários. O item 64 foi interposto contra a decisão que negou o registro a admissões por tempo determinado, realizadas em 2008 pela Fundação Municipal de Ensino de Mococa, Antônio Massaro. O item 65 foi interposto contra a decisão que julgou irregular prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Cajuru ao Sindicato Rural de Cajuru. O recurso referente aos itens 66 a 68 foi interposto contra sentenças que julgaram irregulares licitações e contratos, além de aditamento firmados pela Prefeitura de Ibiúna com várias empresas para aquisição de material de construção.
A instrução, nesses casos, foi pelo não provimento, uma vez que não afastadas as falhas que motivaram os julgamentos pela irregularidade. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. Nos termos consignados nos votos que foram disponibilizados na rede interna, meus votos acompanham a instrução pelo não provimento em face das falhas motivadoras das decisões combatidas não terem sido afastadas. Em discussão, votação aprovado. Encerrada a nossa pauta do dia de hoje, consulto a doutora Letícia Maktuk a respeito do eventual processo que o Ministério Público tem interesse. Não, Excelência, obrigada. Ok. Antes de encerrar, hoje é a nossa última sessão. Gostaria de cumprimentar a todos os que ajudaram a essa Câmara neste ano de tanto trabalho. Cumprimento os conselheiros, conselheira Silvia, conselheiro Beraldo, a doutora Letícia, em nome dela, a todo o Ministério Público, aos funcionários de taquigrafia que nos suportam, de vez em quando, falando um em cima do outro, a todos os funcionários aqui da Secretaria que nos ajudam, desde dos que mais correm aos que menos correm, e cumprimento também a todos os assessores e funcionários que participam dessa sessão. Que tenham todos um bom Natal e um bom ano de 2016. Muito obrigado.